Beleza, pronto, podemos. Ontem vocês trabalharam com o Fábio a introdução ao conjunto dos números inteiros, não foi isso? E ele falou sobre a motivação que a gente tem para falar sobre para construir um outro conjunto diferente dos naturais, né? O conjunto dos números naturais, a gente aprendeu que são números que representam contagem. Então, eles são chamados, tem esse nome, né, naturais, porque eles naturalmente surgiram da necessidade da gente contar. E depois, agora, surgiram a necessidade dos números inteiros, né, que, a priori, a gente pode pensar que eles vieram da necessidade da resolução da operação de subtração. Algumas operações de subtração, cujo resultado não está dentro do conjunto dos números naturais. Se a gente fizer a subtração de dois números naturais, a gente percebe que não é uma operação fechada. Porque a gente pode, por exemplo, fazer 5 menos 3 é 2, é tudo natural. Mas se a gente fizer 2 menos 5, o resultado não está dentro do conjunto de números naturais. Então, essa é uma das motivações para a gente criar um novo conjunto para abarcar esse tipo de operação. Só que a construção do conjunto dos números naturais não levou em conta a operação de subtração. A gente não definiu essa operação lá dentro. Então, não deve ser a justificativa formal para a construção do conjunto dos números inteiros uma operação de subtração que sequer foi definida. Então, como o próprio Jamil Ferreira fala lá, né, existe uma construção desse conjunto dos números inteiros que vai por fora dessa subtração. A subtração ela só é definida depois. Então, a gente apresenta o conjunto dos números inteiros, independente da operação de subtração. E depois a gente define essa operação lá dentro. Então, deixa eu começar aqui apresentando o nosso apontamento. Todos enxergam aí os slides, gente? Sim. Beleza. Então, Fábio parou aqui ontem, né? Definição do conjunto dos números inteiros. Primeiro ele falou da relação de equivalência, e uma relação de equivalência no conjunto n cartesiano n, né? Porque a relação de equivalência leva em conta pares ordenados, né? Quando a gente faz o conjunto quociente desse n cartesiano n, segundo essa relação de equivalência, a gente cria as chamadas classes, ou classes laterais. E essas classes, a gente está chamando de AB, né, com barra, AB, A, B, barra, são os nossos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por essas classes. Cada uma dessas classes é um número inteiro. Então, a gente viu também, vocês viram também ontem na aula de Fábio, que o AB, ele representa todos os números inteiros que a gente conhece intuitivamente como A menos B. Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui, no par ordenado, na classe, por exemplo, 4, 7, essa classe 4, 7 é a mesma classe, por exemplo, da classe 2, 5, né, que se a gente for observar intuitivamente, 4 menos 7 é igual a 2 menos 5, que é menos 3, né? Então, tanto essa classe quanto essa classe representam o número que nós conhecemos hoje como menos 3. Ainda não estamos representando ele desta forma, certo? Aqui é só para a gente entender e associar com o número inteiro que a gente já conhece. Mas essa forma de representar números inteiros ainda não foi definida. Então, a gente só pode representar, por enquanto, através dessas classes de equivalência, né? Que seria a mesma classe, por exemplo, do 0,3, né? A classe do 0,3 é a mesma classe desses todos aqui. Porque enquanto pares ordenados, sem a barrinha, o 4, 7 está associado ao 2, 5, que também está associado ao 0,3, está relacionado, né? Pela relação de equivalência que vocês definiram na aula de ontem. Bom, então o conjunto dos números inteiros é o conjunto formado por essas classes. Então, eu não vou construir um conjunto Z, por exemplo, que tenha 0,3 e 4, 7. Por que eu não vou colocar esses dois elementos dentro do conjunto? Porque essas duas classes são iguais.
Então, se elas são iguais, elas não estão, eu não preciso listá-las no conjunto, né? Então, se duas classes são iguais, eu não preciso colocá-las dentro da listagem do nosso conjunto. Ele travou aqui o negócio. Bom, então, dando seguimento aqui a essa definição dos conjuntos de números inteiros, que vocês já viram ontem, vocês pararam ontem nesse slide, né? A gente define, né, o conjunto Z como n cartesiano n, conjunto quociente do n cartesiano n pela essa relação de equivalência formado por essas classes AB, né? O símbolo Z tal tem a origem do alemão, né, do Zahl, significa número, né? Bom, então, agora a gente precisa definir as operações. Assim como nós fizemos o conjunto dos números naturais, a gente precisa aprender as operações, né, construir axiomaticamente, justificadamente, essas operações, as principais operações, né, de adição, multiplicação, e agora a gente vai incluir uma nova operação, a de subtração, nesse novo conjunto, no conjunto dos números inteiros, agora definido. Intuitivamente, quando eu me refiro assim, à noção intuitiva, quando eu me refiro à noção intuitiva, eu estou falando da forma que a gente faz as operações hoje com números inteiros, da forma que a gente faz usualmente, no dia a dia, né? E não na forma que a gente está construindo, na forma que a gente faz no dia a dia. Da ideia dessas classes, A, B e C, D, duas classes iguais, a gente acabou de mostrar, acabou de verificar isso, né, que A menos B igual a C menos D, né, que a relação foi definida como A mais D igual a B mais C, né, e passando o D para um lado e o B para o outro, a gente pode resumir dessa maneira daqui, nos leva intuitivamente a somar essas duas classes. E quando a gente soma A menos B mais C menos D, eu vou tentar representar através de uma diferença. Então, vou pegar o A mais C, as duas partes positivas, e menos em evidência B mais D. Então, isso aqui é como se fosse a classe do A mais C com B mais D, né? E se você pensar nisso aqui, ó, ele vem diretamente do A mais C e B mais D. Então, essa noção intuitiva nos leva a pensar nessa definição, que a gente vai apresentar aqui no próximo slide, né? Que é a classe AB mais a classe CD é a classe A mais C, B mais D, ou seja, soma o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo elemento do par ordenado. Isso permite que a gente defina, né, essa operação de adição, independente da gente falar em números negativos. A gente não está falando de números negativos, a gente está falando aqui de classes de equivalência e está definindo uma operação de soma dentro dessas classes. Nada relacionado com o negócio de número negativo, nem com subtração, soma algébrica, nada disso. A gente definiu classes e está definindo uma operação dentro dessas classes. Então, a definição, então, da adição dados, duas classes, A, B e C, D, né? Ou seja, dois números inteiros, porque os números inteiros são essas classes, né? Definimos a soma AB mais CD, né, com barra em cima, né, que é da classe AB mais a classe CD, como sendo o inteiro. Repare que a barra está sobre todo mundo. Então, é o inteiro A mais C, B mais D, para ordenado, né? A mais C, B mais D. Repare que A mais C já é um valor bem definido, já existe esse A mais C, porque A, B, C e D são números naturais, né? Porque a relação definida de equivalência diz que os pares ordenados são formados por números naturais, A, B, C e D. Então, A mais C é uma soma de naturais, que a gente já conhece da primeira unidade, né? E B mais D da mesma forma, é uma soma de naturais já conhecida. Então, AB barra mais CD barra é A mais C, B mais D barra. Soma primeiro com primeiro e segundo com segundo. Tranquilo, bem intuitivo, né? Bem fácil de lembrar como é que se faz essa soma a partir da definição. Agora surge um problema, que é o seguinte: uma classe ela pode ter vários representantes. Uma classe de equivalência, né? Eu posso ter vários representantes diferentes. Então, quando eu for definir uma operação que envolve classes, eu preciso garantir que o resultado não depende da escolha do meu representante.
Por exemplo, aqui tem um exemplo que fala isso. Isso se chama de mostrar que a operação é bem definida. É o próximo passo que nós vamos dar aqui. Então, para essa adição ser bem definida, eu peguei aqui dois exemplos para a gente prestar atenção. 3, 2, se a gente pensar, que número inteiro, intuitivo, conhecido, está associado à classe 3, 2, gente? Me diga aí. Quando eu olho para essa classe 3, 2, que número inteiro é esse que vocês conhecem hoje? -1. Menos 1? Ah, no caso 3, 2. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Como é que eu sei que é positivo ou negativo? Pô, a gente não está É falando sobre positivo. isso, positivo ou negativo. Mas é o 3, 2. De forma intuitiva, a professor pergunta? Isso, de forma intuitiva, né? Assim, De forma intuitiva é 3 menos 2, né? Fica 1. 3 menos 2, perfeito. Então é o. 1. É a classe de quem? 1. É a classe do 1, não, né? Essa classe, da forma que nós definimos através de classes, a gente vai comparar ele, né? Ou seja, vai associar a nossa noção intuitiva, a noção conhecida de números inteiros com o número 1. Então, esse aqui é o número 1. E esse 1, 6, essa classe do 1, 6, está associada a que número inteiro conhecido? Menos 5. Menos 5. Então, porque 1 menos 6 é menos 5. Se eu somar 1 mais menos 5, qual é o resultado? Menos 4. Menos 4. Né? Então, e de fato, né, 4 menos 8 é menos 4. Né? E pela definição vista, o que? 3 mais 1, 4. 2 mais 6, 8. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Essa foi a definição. E aí eu estou fazendo a comparação aqui embaixo, ó. Tá vendo? 1 mais menos 5 é igual a menos 4. Exatamente isso que foi feito aqui. E repare, ó, se eu pegar aqui, ó, 4, 3. 4, 3 é que número conhecido? 1. 1. E 10, 15? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Então, na verdade, o que eu estou somando 4, 3 mais 10, 15 é a mesma coisa de somar 3, 2 mais 1, 6, concorda? Porque aqui é 1, aqui embaixo também é 1, aqui é menos 5, aqui embaixo também é menos 5. Concorda? Entendido. Sim, concordo. Flor, seu áudio está bem baixinho, Flor, quase eu não escuto. Ok, entendido. Isso, beleza. Agora, o resultado aqui deu 14, 18. A questão é, será que a classe 48 e a classe 14, 18 são a mesma classe? Ou seja, será que o par ordenado 48 está relacionado pelaquela relação de equivalência definida com o par 14, 18? É só a gente fazer a conta, né? 4 menos 8 é igual a 14 menos 18. Ou então, 4 mais 18 é igual a 8 mais 14, né? Que é a definição formal dada. 4 mais 18, 22. 8 mais 14, 22. Então, eles estão relacionados de fato. Então, eu peguei uma soma de duas classes com representantes diferentes. 3, 2 é a mesma classe do 4, 3. 1, 6 é a mesma classe do 10, 15. E o resultado deu o mesmo, ou seja, deu a mesma classe. Apesar de não dar o mesmo, 4, 8, 14, 18, mas como classes, elas são iguais. Então, intuitivamente, né, 3 menos 2 é o 1, e 1 menos 6 é menos 5, foi o que a gente comentou lá em cima, né? E 4 menos 3 é 1, e 10 menos 15 é menos 5, e a gente já sabe que a soma 1 mais menos 5 tem que dar menos 4, que é a classe do 4, 8, que é a mesma classe do 14, 18. Então, o que a gente está fazendo aqui é somente ilustrar, né? Isso não é demonstração, eu só estou ilustrando que tomando representantes diferentes, a soma está bem definida, ou seja, o resultado é o mesmo. O resultado, se eu somasse 3, 2 mais 10, 15, o resultado tem que dar o mesmo. O 4, 3 mais 1, 6 também tem que dar a mesma coisa. Quanto é 3, 2 mais 10, 15? Ó? 3 mais 10, 13. 2 mais 15, 17. Então, 13, 17. 13 menos 17, menos 4. 4, 3 mais 1, 6. É 4 mais 1, 5. 3 mais 6, 9. 5, 9. 5 menos 9, menos 4 também. Então, isso nos diz que essa adição está bem definida. O resultado não depende da escolha do representante da classe. É isso que a gente quer dizer. Então, esses dois exemplos que a gente colocou aqui em cima, e ainda misturei criando mais dois,
deram os mesmos resultados. Isso ilustra para a gente que é bem definido, não demonstra. Para demonstrar, a gente tem que fazer isso de forma genérica, né? Não com números fixos, mas com números genéricos, ou seja, com letras, né? Com incógnitas. Deixa eu ver, tem alguém chegando aqui. Gomes. Ok. Opa, aqui não. Tá claro, gente, a diferença entre ilustrar uma propriedade e demonstrar essa propriedade? Aqui, ó, foi só ilustrado, porque eu peguei exemplos fixos. Professor? Mais específicos. Agora, genericamente, a gente vai demonstrar. Diga, Paulo. Não, quando o senhor falou se estava claro a ilustração e a demonstração, eu já ia dizer o seguinte, demonstração ainda não vi, não, vi a ilustração, né? Perfeito. Estou dizendo que está clara a diferença entre ilustrar e demonstrar. Hein, Paulo? Sim. Estou entendendo, professor. Está dando para acompanhar, sim. Obrigado. É isso. Eu estou querendo saber a diferença, se ficou clara a diferença entre fazer uma ilustração, como a gente acabou de fazer aqui, e fazer a demonstração, como você bem falou. Ainda você não viu, porque eu ainda não fiz. É isso. Quer dizer, se o senhor me pedisse para fazer uma ilustração, eu conseguiria. Agora, a demonstração, vou aprender Perfeito. ainda. A ilustração você faz dando exemplo. Né? Estou ilustrando aqui que esse exemplo funciona essa propriedade. Mas, né, como, por exemplo, se eu pegar um produto de duas matrizes, eu quero verificar se a multiplicação de duas matrizes é comutativa. Se eu pegar duas matrizes numericamente e fizer o produto, trocar a ordem e der o mesmo resultado, isso pode acontecer. Mas só que isso não é geral. Não acontece para todas as matrizes. Acontece só em alguns casos. Então, se eu pegar um exemplo que funciona e disser assim, ó, tá vendo? Demonstrei que vale. Não, você não demonstrou, você ilustrou um caso. E valeu naquele exemplo. Isso não significa que vale para todos. Da mesma forma, a ilustração foi feita aqui, ó. Estou ilustrando que valeu nesses casos aqui, mas isso não garante que vale para todos. Por isso, a gente precisa fazer uma demonstração. E aí eu estou enunciando isso através de um teorema, dizendo que a adição dos inteiros ela é bem definida, ou seja, o resultado não depende da escolha do representante da classe tomada. Então, o teorema diz o seguinte: se eu tenho a classe de AB igual à classe de A' B' e a classe do CD igual à classe do C'D', então, somar AB com CD, a classe da B com a classe do CD, tem que dar o mesmo resultado de somar a classe do A'B' com a classe do C'D'. Ou seja, essa soma é a soma das mesmas classes, então não deve depender do representante da classe que a gente está usando para fazer a operação. Ou eu posso usar AB, ou eu posso usar A'B', ou eu posso usar CD ou C'D', tanto faz. Se ela for bem definida, o resultado será o mesmo. Então, isso é o que o teorema diz. Essa operação é bem definida, não depende da escolha. Então, vamos fazer essa demonstração aqui, ó. Então, vamos partir disso aqui, né? Que AB é igual a A'B' como classes. O que significa dizer que duas classes são iguais? Que os pares ordenados associados a elas estão relacionados pela nossa relação de equivalência. E qual é a definição da relação de equivalência que o Fábio falou ontem, ó? É como se fosse o produto dos extremos igual ao produto dos meios, né? Só que é soma, né? A soma dos extremos, A mais B', é igual à soma dos meios, B mais A'. Né? Que lá ele definiu como A mais D igual a B mais C. Né? Extremos, o primeiro e o último, é igual à soma dos meios, segundo e terceiro, 2 mais 3. B, aqui nesse caso é B mais C, né? Que é B mais A'. Então, se a B, o par AB, está relacionado ao par A'B', isso significa que A mais B' é igual a B mais A'. E essa soma é a soma dos naturais, uma soma conhecida. Eu estou chamando essa igualdade aqui, ó, de asterisco, tá? Um asterisco aqui. Do mesmo modo, a classe do CD é igual à classe do C'D'. Então, significa que o par ordenado CD está relacionado com o par ordenado C'D', ou seja, C mais D' é igual a D mais C'. C mais D' é igual a D mais C'. Tá claro até aí, gente? Até a igualdade 2 asteriscos aqui? A gente vai usar elas lá na frente? Tá beleza. Beleza.
Então, a gente precisa mostrar, ó, que a soma da classe AB com a classe CD e a soma da classe A', B' com a classe C', D' dá o mesmo resultado. Né? Então, pela definição de adição, o que diz a definição da adição quando eu pego duas classes e somo? Ó, a definição diz o quê? Ó? Voltei aqui para o slide 11, da definição. A classe do AB mais a classe do CD é igual à classe do A mais C, B mais D. Ou seja, soma primeiro com primeiro, segundo com segundo. Beleza? Então, ó, aplicando aqui, ó, A mais C, B mais D, formando uma classe, e A' mais C' com B' mais D', formando a outra classe, a partir da definição da adição dessas outras duas aqui. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Aplicada a definição da adição, né? Nessas duas contas aqui. Bom, o que a gente quer mostrar é que essas duas somas dão o mesmo resultado, né? Ou seja, não depende de eu escolher a linha AB ou a linha D', CD ou C' D'. Então, eu quero mostrar que a classe daqui é igual à classe de cá. A mais C, B mais D como classe é igual a linha mais C', B' mais D' como classe. Queremos mostrar essa igualdade. Isso é uma pergunta, né? Não sei ainda se é verdade. Se for verdade, ótimo, o teorema está demonstrado. Mas o que significa dizer que essa classe é igual a essa? Essa pergunta é equivalente a que outra pergunta? Duas classes serem iguais, ó, a gente já falou isso aqui, ó, duas classes serem iguais significa dizer que os pares ordenados satisfazem a relação de equivalência. As classes iguais, os pares, sem a barrinha, ó, relacionados. Então, da mesma forma aqui, ó, classes iguais, os pares ordenados, ó, porque essa etapa não foi escrita aqui, mas eu poderia descrever aqui, ó, e é a mesma coisa de dizer, peraí, eu perdi aqui mesmo. Significa dizer que o par ordenado A mais C, B mais D, está relacionado pela relação de equivalência com A' mais C', B' mais D'. Sem barra, tá vendo? Sem a barra, eu uso o tio da relação. Com a barra de classes, eu uso igual, que são igualdade de classe. Mas a relação de equivalência é definida como, ó, primeiro mais o último, soma dos meios, né? Esse mais esse é igual ao segundo mais o terceiro. Primeiro mais o quarto, né? Ou seja, A mais C mais B' mais D', A mais C mais B' mais D' é igual a B mais D mais A' mais C'. Isso tudo são perguntas ainda, né? Porque eu ainda não sei se isso é igual. Eu quero mostrar isso. Então, no fundo, eu quero mostrar esse daqui de baixo. Mas eu ainda quero, ainda não sei, ó. Ainda é uma pergunta. Ainda não sei se isso é verdade. Bom, mas o que é que eu sei que já é verdade? O que é que eu já sei que é verdade? Eu sei que é verdade as igualdades 1 e 2, ó. Aqui de trás, ó. Eu sei que são verdades a igualdade 1 e a igualdade 2. Porque são hipóteses. Que a classe de AB é igual à classe da linha B', que gerou a igualdade 1. A outra hipótese que a classe do CD é igual à classe do C', D', que gerou a igualdade 2. Essas duas coisas são verdadeiras. Ora, são igualdades, né? Então eu posso somar a primeira com a primeira e a segunda com a segunda, e serão iguais, né? Somar as duas aqui, né? Somando as igualdades, então, né? Vamos lá, o que a gente fez aqui? Somei A mais B' com C mais D'. E B mais A' com D mais A. Aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. A mais B', que é a parte 1 aqui, né? Da primeira igualdade, eu vou somar com a parte 1 da segunda. Mais C mais D'. Isso deve ser igual a somar parte 2 com parte 2, né? Porque a parte 1 não é igual a parte 2, então tanto faz, né? Então, B mais A' mais D mais C'. Agora foi só arrumação, ó. A mais C, porque a soma a gente já sabe que é comutativa, né? B' mais D'. Tá vendo? Só arrumação. Peguei quem não tinha linha e quem tinha linha juntei. É igual a quem aqui, ó?
B mais D, A' mais C'. Quem tinha linha e quem não tinha. E aí deu isso aqui, tá vendo? Ó? A mais C, lá embaixo. A mais C, B' mais D', B mais D, A' mais C'. Ora, mas isso é exatamente onde a gente queria chegar, ó. É exatamente onde a gente queria chegar. Então, está demonstrado que, de fato, é bem definida essa adição. Ah, Gustavo, ficou confuso esse final aí, não foi não? Ou vocês entenderam? Eu fiquei confuso. Não entendi. Confuso? Beleza. Vamos abrir aqui o quadro, então, para a gente fazer separado. Então, a gente tem duas classes. A classe do AB, que é igual à classe do A'B', e a classe do CD, que é igual à classe do C'D'. Certo? São duas classes, dois representantes de uma mesma classe. AB com a linha B', são representantes de duas classes, da mesma classe, e CD e C'D' também são representantes da mesma classe. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte, ó, eu quero somar a classe do AB, eu vou botar aqui, ó, mais, vou botar de branco, CD, certo? E eu vou somar o outro representante, a linha B' mais C'D'. Se a minha soma for bem definida, esses resultados têm que ser iguais. Por que tem que ser iguais? Ó? Porque eu botei aqui da mesma cor para a gente perceber. Ó. Somar amarelo com verde tem que dar o mesmo resultado, independente de qual amarelo eu estou usando. Porque os amarelos são todos iguais, é a mesma classe. E os verdes também são todos iguais, é a mesma classe. Embora você está olhando e está vendo diferença, porque você está vendo um com linha, outro sem linha, mas eles são iguais enquanto classes. Então, enquanto o resultado da soma também tem que dar igual. Ora, mas quem é o resultado dessa soma aqui de cima? Eu vou colocar aqui de azul. Por definição, quem é? Ó, opa. Por definição de adição. Como é que é definida a adição, hein, gente? Das classes. Como é o resultado disso aqui? AB mais CD. Soma os representantes, tipo, falar. O primeiro com O o A primeiro, com né? C e o B Primeiro com primeiro, A mais C. Segundo com segundo. Segundo B com mais segundo. D. Classe. E agora eu vou botar de vermelho aqui, ó. E aqui embaixo, como é a soma? Primeiro com primeiro, A' mais C', segundo com segundo, B' mais D'. Aí, se a nossa adição é bem definida, qual é a conclusão que a gente tem que chegar, gente? que azul é igual ao vermelho. Isso. Se a adição é bem definida, o que a gente quer chegar, a conclusão é que o azul, A mais... Vou botar na cor, né? O azul, A mais C, B mais D, tem que ser igual ao vermelho. A' mais C', B' mais D'. Certo? Aí, aqui, aquela outra passagem lá, ó, que vocês disseram que tinham entendido, a geração do asterisco e dois asteriscos. São hipóteses. Eu estou aplicando a hipótese. Então, aplicando a hipótese. Vou dar aqui, ó, hipótese. Hipóteses. Vou chamar de hipótese 1, essa daqui, ó. E a hipótese 2 eu vou chamar essa. A hipótese 1 está dizendo que essas duas classes são iguais. Ou seja, a classe do AB é igual à classe do A'B'. Ora, mas o que significa duas classes serem iguais? As classes são iguais, e é o mesmo que dizer, né? É equivalente a dizer que o par ordenado AB está relacionado com o par ordenado A'B'. Relacionado, par ordenado, né?
quando os dois estão relacionados, fazem parte da mesma classe, então quando classes são iguais. É a mesma coisa quando a gente vê lá em GA, né? Em AVGA, a gente fala o quê? Dois segmentos equipolentes. Dois segmentos são equipolentes. Mas enquanto vetores, eles são iguais, porque o vetor é a classe. Então, enquanto vetores, eles são iguais, mas enquanto segmentos, eles são equipolentes. Né? Porque o vetor é a classe, e o segmento não. O segmento é o elemento. Aqui é a mesma coisa. Mas aqui também tem outra implicação, ó, porque a relação de equivalência foi definida como, ó, vou voltar lá no slide, ó. Fábio falou ontem sobre ela, ó. Qual é o slide? É o slide 6, 5, 4. Aqui, ó. Definimos a relação tio em N cartesiano N por AB estar relacionado com CD quando A mais D, ou seja, a soma dos extremos, é igual à soma dos meios, B mais D. Ou B mais C, desculpa. A mais D, B mais C. Essa foi a definição da relação. Aí depois se provou que ela é de equivalência, né? Então, ó a relação. AB está relacionado com CD. A mais D é igual a B mais C. Então, essa relação é de equivalência. Né? Então, ó, o que significa AB estar relacionado com a linha B'? A relação diz o quê? A soma dos extremos, A mais B', é igual à soma dos meios, B mais A'. Isso aqui foi o que a gente chamou de asterisco. Vê lá, ó. Cadê? Acho que é o 12. É o 3, olha lá, ó. A mais B' igual a B mais A'. Foi o asterisco. Da mesma forma, vamos para a hipótese 2. A hipótese 2 diz o quê? Ó? Que a classe do CD é igual à classe do C', certo? Isso significa que, enquanto pares ordenados, CD e C', D' estão relacionados pela relação tio. Mas o que é que diz a relação tio? Soma dos extremos igual à soma dos meios. Então, vamos lá. C mais D' é igual a D mais C'. Esse foi o que a gente chamou de 2 asteriscos. Aí, ó, é como se a gente estivesse passando aqui, ó. Ah, Gustavo, agora, ó, junta essas duas hipóteses aí, soma. Soma esse aqui. Soma esse com esse, vai dar igual a esse mais esse, não vai? Sim ou não? Sim. Sim. Não é isso? Não é tudo igual? 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. 2 mais 3 é 2 mais 3. Não é igual? Isso aqui é soma de naturais. É tudo número natural. Então, eu vou somar esse com esse aqui de baixo, ó. A mais... Pode somar assim? A ordem tanto faz, né? Porque a soma de naturais é comutativa. Tudo bem? Posso colocar assim? A mais C mais B' mais D'. Posso fazer isso, gente? A mais C, B' mais D'? Pode. Tudo bem? Pode. E da mesma forma, do outro lado, B mais D mais quem? A linha mais selinha. A linha mais C'. Agora, veja só. E se eu disser que aqui, ó, é uma soma, tá vendo? É uma soma, tem uma soma de um lado e uma soma do outro. E se eu disser, imaginar que aqui, ó, se isso aqui for uma soma de extremos, e aqui for uma soma de meios, pense aí. Olha aqui para cima, para o azul e para o vermelho, que eu quero mostrar que são iguais. A mais C é o primeiro extremo. B' mais D' é o último extremo. Opa! E B mais D é o segundo aqui. E a linha mais C' é o outro meio. Opa! Então, essa igualdade aqui não é à toa. Significa o que dizer isso aqui, ó? Repare se não é a relação tio. Isso não significa que... Eu vou até escrever de azul. Ó. A mais C é o primeiro extremo, é o primeiro. E aqui B' mais D' é o último.
Peraí, deixa eu botar assim. Igual. Aí tem um aqui. E agora o último, B' mais D'. A soma dos extremos, ó. Desculpa, aqui não é igual, não. Aqui não tem barra, então é tio. Perceberam aqui, gente, ó? A mais C com B mais D, B' mais D', ó. É soma do primeiro com o último. Primeiro com o último. E segundo com o terceiro. Segundo, então vou pegar esse de azul, ó. B mais D. E o outro de vermelho, o terceiro. A linha mais C'. Então, se eu arrumar isso aqui como pares ordenados, eles estão relacionados pela relação de equivalência. E se dois pares estão relacionados pela relação de equivalência, significa que eles são a mesma classe. Então, isso aqui, ó, implica a mesma classe. Ora! Então, era isso mesmo que a gente queria demonstrar, rapaz, ó. Que o quê? Que essas classes são iguais. Ou seja, que a soma do amarelo com o verde não depende do representante. Ou seja, a adição é bem definida. Esse caminho que a gente percorreu aqui foi exatamente o que a gente descreveu passo a passo aqui, ó, na demonstração do teorema. Melhorou agora, gente, a compreensão? Melhorou, ficou de boa. Beleza, beleza. Né? Os argumentos são idênticos, tá vendo? Só a forma de enxergar que a gente foi por um caminho e foi por outro. Né? Só a ordem, a sequência ali. Mas é a mesma forma. Depois eu coloco essa demonstraçãozinha aqui, essa forma, né, de apresentar. Não é uma demonstração completa, tá? Faltando aqui palavrinhas, tal, sei o quê. É só um caminho aqui mais didático, né, daquela demonstração que está lá escrita. Eu coloco isso aqui no Ava para vocês. E no Excelente Online também. Beleza, conseguimos demonstrar isso. Agora, ó, depois que a gente demonstrou que a operação de adição ela é bem definida, então agora abrimos o caminho para falarmos sobre as suas propriedades. Né? Porque assim, bom, eu não podia andar para frente na operação de adição se eu não soubesse que ela estava bem definida, né? E já que ela foi definida a partir de classes, então eu tinha que dizer assim, bom, essa definição que você deu aí é boa, é confiável. Então, a partir daí, agora sim, eu posso verificar as propriedades da adição, né? Que tipo de propriedade a gente já viu? A gente já falou sobre, nos números naturais, a gente falou sobre comutativa, fechamento, a gente falou sobre associativa, não foi? Aqui, então, ó, quais são as propriedades da adição em Z? Ela é associativa, ela é comutativa, ela tem um elemento neutro, que é o elemento, a classe do 00, e vale a lei do cancelamento, assim como nos números naturais. Além disso, vale a propriedade do elemento oposto ou simétrico, ou também chamado de inverso aditivo. O que é isso, rapaz? Propriedade do elemento oposto, simétrico ou inverso aditivo, né? Oposto e simétrico a gente já sabia que eram palavras sinônimas, né? Mas, assim, ó, inverso a gente geralmente usa para 1 sobre, né? É o inverso de x, 1 sobre x. Mas quando a gente fala inverso aditivo, é a mesma coisa de simétrico. 1 sobre x é o inverso multiplicativo. Né? Inverso aditivo é o simétrico, a mesma coisa. Então, como é essa propriedade do elemento oposto? É o seguinte, ó, dado uma classe AB, existe uma única classe CD, e quando eu somo com ela, dá o zero, dá o elemento neutro. Né? Então, a gente sabe, né? Soma de simétricos se cancelam, né? E dá zero o resultado. Então, a mesma coisa aqui, ó. A classe do AB soma com a classe do CD e dá zero. Então, existe uma classe para isso. E que classe é essa? É a classe do BA. Tá? A gente vai demonstrar essas propriedades aí. Quais são elas? Associativa, comutativa, elemento neutro, que é o 00, lei do cancelamento e elemento oposto.
são as propriedades da adição no conjunto Z. Bom, as referências que nós temos aí foram todas buscadas no Jamil Ferreira, certo? Bom, a gente não tem aqui demonstrações dessas propriedades. Isso significa que elas podem ser cobradas de vocês, tá? Se a gente não está fazendo as demonstrações aqui, significa que elas podem ser cobradas de vocês. Mas eu quero, antes de falar de... Isso pode ser cobrado numa avaliação, né? Vocês fazerem e depois mostrarem para a gente. O que significa propriedade associativa? Vamos lá. Propriedade associativa. Quantos números inteiros eu preciso colocar aqui para verificar, ou para verificar a propriedade associativa? Quantos números eu preciso? 3, excelente. O que significa a propriedade associativa? Essas operações que nós definimos são operações binárias. A gente faz a soma, a multiplicação, sempre com 2 elementos, é binária, de 2. Mas aí é comum a gente ver assim, ó, 2 mais 3 mais 5. Aí a gente faz direto, né? 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Aí coloca o resultado direto, né? Só que a gente não faz 2 mais 3 mais 5, 10. A gente sempre faz a conta 2 a 2. A propriedade associativa diz o seguinte, ó, tanto faz você somar 2 mais 3, o resultado somar com 5, ou você somar 2, somar aqui, ó, 3 mais 5, 8, e 2 mais 8 é 10. Então, aqui eu estou ilustrando a validade, não estou demonstrando, né? Ilustrando de novo, né? Tanto faz você separar os 2 primeiros para fazer o resultado com o último, aí eu vou ter de novo uma operação binária, né? Ou esse com esse. Ou então o primeiro espera o resultado dos 2 últimos, e eu vou ter novamente uma operação binária. Sempre fazendo operações binárias, né? Esperando 2 a 2. E o que significa isso dentro dos números inteiros? Dentro dos números inteiros, seria como essa propriedade associativa AB, um número inteiro, mais... Aí eu vou colocar aqui, ó, CD mais EF, certo? É a mesma coisa que o quê? Eu vou botar aqui colchete, tá? Vou pegar aqui uma borrachinha fininha aqui, ó. Excelente. Lápis. É a mesma coisa que o quê, gente? Somar os 2 primeiros, AB mais CD, e o EF esperar o resultado, né, deles 2. Essa é a propriedade associativa, né? Aqui eu não estou enunciando, não, porque estou falando, né? Sejam AB, CD e EF pertencentes ao conjunto dos números inteiros para todo tal, né? Isso tem que valer para todo, né? Para todo terno, né? De números inteiros, né? Qualquer 3 inteiros que você pegue, tem que valer isso aí. Essa é a propriedade associativa, né? Que, eventualmente, a gente pode cobrar que vocês façam a demonstração. Como é que seria a propriedade comutativa? Como seria a propriedade comutativa? Diga aí. Com 2 classes, né? 2 classes, perfeito, né, mano? Então, quaisquer 2 classes, né? AB mais CD. E aí, comutativa é comutar, é trocar, né? Trocar a ordem. Né? Então, é igual ao quê? CD mais AB. Essa seria a propriedade comutativa. Agora me diga, elemento neutro. Né? Elemento neutro. Né? Já existe um candidato para o elemento neutro. Né? Então, mostrar que tal classe é o elemento neutro, né? Então, ali, lá na propriedade está dizendo que... Opa, a barra aqui por fora. Está dizendo que o 00 é a classe de elemento neutro. O que significa dizer que o 00 é o elemento neutro da soma? Como é isso, hein? AB mais 00. Isso, a classe do AB
mais a classe do 00. É igual a 00 mais AB? Igual a AB. Tá certo. Tá certo, Vitinho. O Vitinho está sendo mais cuidadoso por causa da aula de ontem. Né, Vitinho? Por causa da aula de álgebra 2, não foi? Sim, O tem que elemento entender do neutro, lado, né? ele tem que valer dos dois lados. Só que a comutativa foi enunciada antes, tá vendo? Então eu posso trocar a ordem de qualquer um. Tá vendo aqui a diferença? A comutativa foi enunciada antes, então não preciso trocar aqui o elemento neutro, porque pode trocar, o resultado vai dar o mesmo com qualquer um. Entendeu, Vitinho? Entendi. Tá certo que você falou, né? 0, 0 mais AB tem que dar a mesma coisa. Só que a comutativa já foi enunciada antes, então tá tudo certo. Qual foi a outra propriedade que está faltando? Associativo, comutativo, elemento neutro. Lei do cancelamento. Como é a lei do cancelamento? Pelo seu oposto, né? Oi? Aí é pelo seu oposto. Seria isso? Não. Lei do cancelamento Eu acho significa o seguinte. que Se eu tenho... Vou botar aqui separado. Ó. A mais B igual a A mais C, significa que eu posso cancelar o A e B vai ser igual a C. Essa é a lei do cancelamento aditivo. Na adição, né? Se eu tenho a mesma parcela, ela pode ser cancelada dos dois lados. Essa é a lei do cancelamento, que seria somar com o oposto, né? A demonstração faz isso, né? Soma com o oposto, né? Menos A de um lado, menos A do outro. Cancelamento. Por outra parte da apresentação que eu fiz com 3 números, né? Que é a lei do cancelamento com números naturais. A sua é multiplicativo, né? A sua é da multiplicação, não foi isso? Ali foi multiplicação, foi. Mas era... Foi. A gente cancelava o space dos dois lados, né? Cancelava os... cancelava os spaces. Foi porque eu representei com P em vez de K. Isso, certo. Então, A mais B mais... C, A mais B não, A mais CD igual a AB mais EF, certo? Implica o quê? CD igual a EF. Essa é a lei do cancelamento. E a última, que foi definida, é nova, né, que não tem no N, é o elemento oposto, ou simétrico. Essa é a única que foi enunciada aqui, né? Elemento oposto. Então, ó, dado AB, existe um CD, tal que a B mais CD é igual a... Opa. AB mais CD é igual a 0, 0. Tá? Aí seria um é oposto do outro, né? A existência do elemento oposto, né? Aí o enunciado é um pouco diferente, né? Os outros todos é para todo AB, CD, né? Para todo AB, para todo AB, CD é F. Aqui tem um que, dado um AB qualquer, ou seja, para todo AB, CD, para todo AB inteiro, existe um único CD, né? Existe um único CD. Então, essas são as propriedades, né, ilustradas aqui. Não está enunciado também com detalhes, mas só para vocês sentirem quais são essas propriedades que são válidas, né? Porque, eventualmente, vocês vão precisar fazer as demonstrações. Ô, professor, nessa questão do elemento oposto, se eu quisesse demonstrar, eu teria que supor que tem outro, né? Não, mas supor que tem outro, você demonstra a unicidade. Geralmente, isso aqui, ó, isso aqui, na verdade, são duas coisas que estão sendo afirmadas aqui, ó. Está afirmando que a existência do elemento oposto
E além disso, está afirmando que ele é único, a unicidade. Então, são duas coisas a demonstrar. A existência, ou seja, existe um elemento que é oposto, e aqui você pode seguir através de um candidato. Quando você tem um candidato para isso, ótimo. Né? E aqui, ó, a própria enunciado aqui fala, ó, que dado um AB, existe um CD, né? Existe um único, então existe é a existência. Um único é a unicidade. E quem é o elemento oposto de AB, ó? Este CD é o elemento BA. Então, o candidato para ser elemento oposto da classe AB é a classe BA. Mas repare, ó, olha como isso é intuitivo. Se você pensar numa classe aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui a classe 32. Essa classe, intuitivamente, é que número inteiro, gente? É 1. 3 menos 2, 1. Ali está dizendo que o oposto dele é quem? A classe do 2, 3. E 2, 3 equivale a que número inteiro? Menos 1. Menos 1. E, de fato, é um simétrico conhecido, né? 1 e menos 1. E, de fato, se você pegar, ó, A menos B, é a mesma coisa que menos B menos A. Se você trocar a ordem, ele fica assimétrico, não é isso? Sim, sim. Então, Verdade. intuitivamente, a gente está falando de uma coisa já conhecida, né? Está falando de uma coisa conhecida. Então, é a existência e a unicidade. Né? Ou seja, existe. Quem é o candidato? BA. Agora, esse é único. Aí, se eu vou mostrar a unicidade, aí você faz exatamente o que você falou. Suponha que tem dois, mostra que eles são iguais. É assim que a gente geralmente demonstra a unicidade. Beleza. Ó. Com isso, então, a gente encerra essa parte de adição. A partir da próxima aula... Não preciso manter isso, não. A partir da próxima aula, já entramos na parte de multiplicação de números inteiros. A parte 2 de multiplicação. Deixa eu ver quantos são muitos slides. Não são poucos, são só 5. Então, acho que ó, na próxima aula, Fábio já passa por isso aí. Que tem aqui algumas propriedades, ó, que vai demonstrar algumas. Só comutativa, pelo visto, né? Propriedade da multiplicação. E depois já entra em relação de ordem. Ó, em relação de ordem dos inteiros. Ok, gente? Alguma pergunta? Ok. Vou encerrar aqui nossa gravação, viu? Valeu, professor. Obrigado. Até